Bom, galera, há uns vídeos atrás eu gravei comprando ações nos Estados Unidos na prática. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que me fez investir em cada daquelas empresas e qual foi a análise que eu fiz, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, se você for novo aqui, já se inscreve no canal, porque vai ser uma honra ter você acompanhando a gente de perto. E também porque a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então faz esse favor aí pra gente, se inscreve aí embaixo. Então, bora começar. O primeiro indicador que eu vou falar para vocês é do PEG Rate, também conhecido como Price Earnings to Growth, ou Índice de Preço sobre Lucro em Crescimento. E bom, o que esse indicador faz? Ele basicamente mede o valor de uma ação considerando o crescimento dos seus lucros, tá? O crescimento dos lucros daquela empresa. Então, quanto menor for, melhor. Justamente porque a gente vai ter o PL sobre a expectativa de crescimento anual daquela empresa. Então, quanto menor for essa relação, melhor, porque indica que o crescimento anual daquela empresa é maior. Então, o PEG Ratio é inversamente proporcional à taxa de crescimento. Quanto maior for a taxa de crescimento, menor vai ser o PEG Ratio. Quanto menor for a taxa de crescimento anual da empresa, maior vai ser o PEG Ratio. Então, nesse indicador, a gente procura ele o menor, tá? O mais baixo, o próximo de zero possível, beleza? O próximo indicador que eu trouxe para vocês é o Price to Earnings, conhecido como PL, só que o Trailing. Então, o Trailing, PE, é um indicador que leva em consideração o resultado dos últimos 12 meses daquela empresa. Então, nesse indicador, você vai utilizar os últimos 12 meses de ganhos reais da empresa. Já o Forward, acho que é assim que fala, PE, que é Price to Earnings, ele vai utilizar uma projeção, tá, de lucro daquela empresa. Então, enquanto o Trailing ele utiliza lucros reais dos últimos 12 meses, o Forward vai usar uma projeção dos lucros, tá bom? Mas lembrando que quanto menor esses dois forem, melhor também. Justamente porque você quer um preço sobre lucro menor. Porque quanto menor for o indicador UPL, que no caso é o PE nos Estados Unidos, né? Quanto menor for esse indicador PL, preço sobre lucro, melhor, porque significa que você tem um preço numa ação menor, levando um lucro maior. Isso mostra que a gente está pagando um preço menor de uma ação por um lucro maior. Lembra, o PL quanto menor, melhor, beleza? Já o ROI, eu acho que é um indicador que todo mundo sabe, que é Return on Equity, então é basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido, nem tem muito o que falar aqui. E o próximo é a margem líquida, e ela também é bem intuitiva, que é basicamente um indicador que mostra o quanto de lucro a empresa vai ter naquele determinado produto, serviço que ela vende, tá? Naquele real vendido. Então, se a gente tem um produto que, vamos supor, custa R$1 e a gente tem 50% de margem líquida, a cada produto, né, a cada R$1 que a gente vender, a gente vai ter 50 centavos de lucro líquido dentro da empresa. Então, essa é a margem líquida. Se a gente tem uma margem líquida de 20%, a cada R$1 que a gente vender, 20 centavos vão ser lucro líquido, tá? Então a margem líquida, quanto maior, melhor nesse caso, porque obviamente a gente quer uma margem líquida maior. Já a dívida líquida sobre o EBITDA é um indicador que quanto maior for, pior vai ser para a gente acionista, porque ele vai mostrar que você tem uma dívida sobre uma geração de caixa, né, um EBITDA. Então quanto maior for essa relação, por exemplo, um dívida sobre EBITDA que dá 2, a gente está falando que você precisa ter 2 vezes aquela geração de caixa para conseguir pagar aquela dívida líquida, entendeu? Então, o melhor dos casos desse indicador seria zero ou até mesmo negativo. E, obviamente, isso é difícil de acontecer, mas você tem que ter em mente que quanto menor esse indicador for, melhor vai ser para nós acionistas. Bom, agora o KGR, ou taxa de crescimento anual composta, ele é um indicador que vai mostrar a taxa de retorno necessária para o seu saldo inicial chegar no saldo final. Mostra a rentabilidade que a gente está tendo em determinado investimento ao longo dos últimos anos. Então a gente pode dizer que esse indicador ele nos ajuda a entender a rentabilidade de um investimento ao longo do tempo, justamente porque ele é um número fictício e que vai estimar uma taxa de crescimento, né, daquele investimento se os retornos fossem constantes. Então o KGR é basicamente isso, é a taxa de crescimento anual composta, é fictícia, mas ela vai te ajudar a entender a rentabilidade que você está tendo em determinado investimento. Bom, e por fim é o Dividend Yield, eu acho que, né, a maioria daqui conhece, mas o Dividend Yield é basicamente o quanto vamos ganhar de dividendos em relação a uma ação. Então vamos supor que a gente tem uma ação de R$100 com um Dividend Yield de 10%. A gente está falando que num ano, no período de 12 meses, você vai ganhar 10% de 100, que é o equivalente a R$10, entendeu? Então esse é basicamente o Dividend Yield. Agora vamos aqui para o Excel, que eu vou mostrar para vocês a análise que eu fiz, então, e o que me levou a investir em cada empresa, tá? Então bora aqui.
E bom, vocês podem ver aqui que eu tenho o JP Morgan e o Bank of America e a Costco e a Dollar General, tá? Se vocês não sabem ainda, não viram o último vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem qual eu comprei, mas aqui a gente já vai entender que foi a JP Morgan e a Dollar General. E por quê? Bom, os passarinhos estão piando, não sei se vai ser no vídeo, mas enfim. Na análise do JP Morgan e do Bank of America, a gente tem aqui os indicadores. Então eu fui pegando o PEG Ratio, o Trailing PE, Forward PE, o ROI, margem líquida e Dividend Yield, e fui colocando, tá? Todos lado a lado. O Dividend Yield não entra muito, mas eu coloquei também porque eu queria ver, né, o quanto de dividendo essas empresas entregam. Mas enfim, então aqui o PEG Ratio que vocês podem ver, o que ganhou, na verdade, foi o Bank of America, porque ele tava com PEG Ratio menor. E ao mesmo tempo, o trailing, né, PE deles, então aquele preço-lucro, de acordo com os últimos 12 meses de ganhos reais, quem tava menor era o Bank of America. Só que aí, por sua vez, o Forward PE do JP Morgan tava menor do que o Bank of America, então ponto pro JP Morgan. O ROI do JP Morgan também tava menor que o Bank of America, então ponto pro JP Morgan, tá? E por fim, a última indicador que eu utilizei foi a margem líquida. Então a margem líquida do JP Morgan tava 26%, 26,03%, enquanto isso o Bank of America tava 25,69%. Isso também foi mais um ponto pro JP Morgan. Então por isso que nesse começo eu decidi investir no JP Morgan, porque eu utilizei esses indicadores e nesse jogo de pontos, vamos dizer assim, né? Quem teve mais pontos foi o JP Morgan, ele saiu com 3 pontos, né? 3 indicadores, enquanto o Bank of America saiu com apenas 2. E obviamente, lá no futuro eu pretendo sim investir no Bank of America mais pra frente. Só como eu queria começar a investir em algum banco e algum varejo lá nos Estados Unidos, eu fiz essa comparação com essas duas empresas. Indo agora pra Costco e pra Dollar General, vocês podem ver que a Dollar General ganhou de lavada aqui, né? Deu um pau na Costco. Mas enfim, o PEG Ratio aqui da Costco foi de 4,04, enquanto isso da Dollar General foi de 1,56. Então, pô, a Dollar General ganhou. O Trailing PE, Forward PE também da Dollar General foi menor. O ROI também é maior da Dollar General. Margem líquida é maior, mais do que o dobro da DG. E aqui a dívida líquida sobre o EBITDA da Costco foi melhor, ela foi menor. Então aqui a gente está falando que a gente precisa de 1,23 vezes o caixa, né, o poder de geração de caixa da Costco para pagar a dívida líquida que ela tem. Da Dollar General a gente está falando que ela precisa de 3,4 vezes aquele poder de geração de caixa que ela tem para ela pagar aquela dívida líquida que ela possui, entendeu? Então, nesse quesito dívida líquida sobre EBITDA, a Costco ganhou. E agora no KGR quem ganhou foi a Dollar General também com 8%. Bom, e galera, foram basicamente esses indicadores que eu utilizei para analisar qual empresa eu investiria. Obviamente também eu olhei um pouco da história da empresa, como ela se encontra, tá? Então, se você não sabe onde achar isso, basicamente você vai no site deles, o RI, em inglês é IR, né? Investor Relation. E, bom, ali você vai achar tudo, então você vai saber todos os balanços da empresa, como ela tá, quais são os objetivos dela pro futuro, tá, o que ela tá buscando, então é bem legal você entender essas coisas também. É só você chegar no Google, colocar tipo Tesla IR, você vai achar. Ou aqui no Brasil, Itaúsa RI, que é Relações com o Investidor. Você acha também, entendeu? Então, bom, são esses indicadores que eu utilizei. E galera, foi basicamente esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que me fez investir nessas empresas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo ou me mandar uma mensagem lá no Instagram do MDI ou meu pessoal, que é o Pirrumel. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pirru, você está no MDI. Até o próximo vídeo. Fui.